Olá pessoal, esse é o FAACS Podcast, você é muito bem-vindo aqui e talvez você esteja reparando que a gente está com um cenário um pouquinho diferente porque hoje é um dia especial. Nós estamos gravando diretamente da Semana Cultural, Semana Acadêmica, Cultural e Artística da FAACS na sua edição de 2023. Essa é a primeira semana acadêmica, artística e cultural que a gente faz após o período da pandemia, com todo mundo aqui presente na faculdade. Então, para poder marcar esse dia, a gente resolveu fazer a gravação do podcast. E hoje nós temos uma plateia que está aqui nos acompanhando, e para vocês saberem que de fato tem uma plateia, vou pedir para eles aplaudirem aqui, para a gente saber que está todo mundo vivo. Essa é a nossa plateia que se manifestou espontaneamente, né? Bom, e como sempre, a gente sempre tem alguns recadinhos para dar para vocês antes da gente começar a conversar com nossos convidados. E o principal recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: curte esse episódio, compartilha e segue a FAACS nas redes sociais. A gente está em todas elas. Na descrição do episódio você vai encontrar todos os links. E o outro recado é que a FAACS está com o seu vestibular aberto para 2024. Então você pode escolher cada um dos nossos cursos. Temos mais de 10 cursos sendo ofertados. Para saber mais, acesse o nosso site faacs.com.br, onde você vai ver os nossos cursos presenciais. E se você tiver vontade de estudar à distância, no seu tempo, no seu momento e no seu ritmo, a FAACS também oferta cursos na modalidade à distância. Para saber mais, acessa o ead.faacs.com.br. Recados dados, está na hora da gente conversar com os nossos convidados e vou começar. Primeiro vou apresentar a prata da casa, depois eu apresento nosso convidado externo, digamos assim. Então, estou aqui com o professor Mário Sérgio. O professor Mário Sérgio é professor dos cursos de engenharia aqui da FAACS, deu aula há muito tempo no curso de engenharia química, hoje também é professor do curso de engenharia mecânica. Muito bom ter você aqui. E vocês já vão entender por que o professor Mário Sérgio está aqui hoje. E o nosso convidado especial da noite, Fabrício Torre, ele é empreendedor numa área que eu acho que muita gente aí vai gostar. Tudo bem, uma outra qualificação, ele é mestre cervejeiro, acho que fica melhor apresentar assim, e aí já deu para entender qual que é a área que ele mexe. Fabrício, muito obrigado por sua presença, é muito bom ter vocês aqui. Bom, então para a gente ir direto ao ponto, Fabrício, conta para a gente, por que fabricar cerveja? Como é que você chegou nesse ponto? Primeiro, olá também, é um prazer estar aqui na faculdade, agradeço aí pelo convite. Começar a fabricar cerveja foi algo que aconteceu naturalmente, né? Eu lá em 2009, quando eu me mudei para São Mateus, foi o segundo emprego que eu tive, eu tinha passado no concurso público da prefeitura lá, e aí eu comecei a ler a revista Exame na época, e tinha sempre uma reportagem americana que falava que o cidadão americano que curtia cerveja fabricava a sua própria cerveja em casa, né? E aquilo ali me despertou uma curiosidade, falar, poxa, se eles lá fabricam, por que a gente aqui não pode fabricar também? Sempre que eu sempre fui um apreciador de cerveja, sempre gostei de consumir cervejas diferentes, e de lá para cá eu comecei a consumir rótulos de cervejas que eu encontrava em prateleira, né? Fiz clube de assinatura, e aí eu comecei a perceber que existia um mundo fora as cervejas mainstream, né? As cervejas de grande marca, né? E a partir dali despertou a curiosidade. Em 2015 eu iniciei esse processo de fabricação de cerveja somente como hobby, e aí evoluiu para montar a empresa e a gente deve conversar. E aí hoje você se dedica só a isso? Em 2017 eu pedi o desligamento do município. Então vamos lá, é isso que eu queria saber. Então originalmente você não estudou para fazer cerveja, né? Qual é a sua formação? Eu sou enfermeiro de formação, né? Fiz faculdade de enfermagem, atuei no município de João Neiva, em primeiro lugar no município de João Neiva como enfermeiro, estratégia de saúde da família. Depois eu fui chamado no concurso da prefeitura de São Mateus, também como enfermeiro. Cheguei lá, não atuei exatamente como enfermeiro, atuei como gestor de uma equipe de saúde mental, né? Na época. Coordenei esse programa durante alguns anos, durante uns 7 anos. Depois mudei de área, fui para o controle interno. Fui professor universitário durante um tempo também, como professor substituto da Universidade Federal do Espírito Santo. E depois eu acreditei que eu tinha cumprido o meu papel na saúde
e o meu ciclo estava encerrando por lá e eu já fazia cerveja em casa e eu recebi o convite dos meus 2 irmãos, o Wagner e a Regina, para empreender no meu hobby. A gente acreditava que o mercado estava crescendo, estava evoluindo o mercado no Brasil. A gente fez alguns estudos de mercado e esses estudos mostraram para a gente que a cerveja artesanal tinha um certo potencial. Na época, tinha em torno de umas 800 cervejarias craft, artesanais instaladas no Brasil. Hoje a gente tem mais de 1.700 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura no Brasil. E de lá para cá a gente foi aprimorando. Aí sim eu estudei, eu fui para Blumenau, fiz o sommelier de cerveja. O Blumenau tem a Escola Superior de Cerveja e Malte, que estuda cerveja em todas as áreas, vinculado com a academia alemã, que é a Dimes Academy. Então eu fiz o sommelier de cerveja lá, e depois eu fui para o Rio e São Paulo fazer o Tecnologia Cervejeira, isso em 2017, que também o Instituto da Cerveja Brasil, ele tem uma parceria com a maior universidade cervejeira da Alemanha e mais antiga cervejaria existente em atividade, que é a Weihenstephan de Munique. Então, eles têm uma universidade em Munique e aí vem um professor de Munique para lecionar no Instituto da Cerveja, e foi aí que eu fiz a tecnologia que, de fato, eu aprimorei o que eu já fazia no dia a dia ali, como hobby e como muito assim, sem estudo, muito mais na prática. E aí eu consegui, de fato, entender um pouco mais da parte tecnológica, e tudo mais. Até porque o alemão é um povo que faz as coisas muito corretas, então precisa estar muito certo, Então eles estudam muito cerveja, Eu tive um professor que falava que no curso de mestre cervejeiro dele na Alemanha, ele fez dois períodos só estudando moagem de malte, para entender qual o significado da moagem, qual a necessidade de fazer uma boa moagem de malte. Parece algo muito simples, que é somente um grão que vai ser triturado ali, mas tem toda uma técnica, porque esse grão, para ser triturado na cerveja, ele tem que expor o amido, mas ao mesmo tempo ele não pode triturar a casca, A casca tem que estar íntegra, porque a casca ela ajuda na filtragem da cerveja depois, lá na frente, no processo. E também tem a ver com a extração de outras substâncias, como celulose e tanino, que para a cerveja é ruim. Então, por aí a gente vai percebendo. Eu vou perguntar para você sobre o processo, e aí você vai poder detalhar mais, mas antes eu quero pegar um ponto que você falou aí, que você se dedicou à cerveja artesanal. Então, o que vai caracterizar uma cerveja como sendo artesanal em oposição às outras cervejas que não são artesanais? Não existe uma definição exatamente, você não encontra na literatura o que é artesanal e o que não é artesanal, Seria baseado no volume de produção, por exemplo? Também, Tem alguns locais que falam que até 200 mil litros mês ou 2 milhões de litros ano, enfim, não tem uma definição. Eu classifico como artesanal algo que você não dispõe 100% de tecnologia, você dispõe de parte dessa tecnologia, e também você acompanha o processo de perto ali. Você está ali no chão de fábrica, você está visualizando o insumo que você está usando, você está selecionando de fato isso, você conhece o grão, você percebe se tem alguma alteração ali. A gente faz análise sensorial da água, por exemplo. Se tiver cloro na água, a gente não pode fazer cerveja. Então a gente faz. Tem gente que acha que fazer cerveja é consumir cerveja o dia inteiro, E não tem nada disso, Tem os ensaios de qualidade, Exatamente. Para saber se tá tudo certo. Então, assim, a gente testa Alguém malte. tem que consumir, A gente testa malte, testa lúpulo, testa levedura, testa água. Acho que esse é o artesanal. A gente não ter o 100% da tecnologia ali, ter um laboratório dentro da nossa indústria que vai me falar quanto de cloro tem a água, por exemplo. Eu testei isso antes, claro, mas se chover, por exemplo,
a estação de tratamento ela vai mudar a concentração de cloro, né, porque precisa, por conta de turbidez, por conta de qualquer outra coisa. E no dia a dia a gente tem que perceber isso sem uma análise laboratorial, por exemplo. Então, para mim, o artesanal é isso. É você entender de fato na prática, mas você também deixar acontecer algumas coisas como elas devem acontecer. Tá certo. A gente está com o professor Mário aqui e eu trouxe o professor Mário porque ele também é admirador dessa arte de produzir cerveja. Conta um pouquinho da sua experiência aí. Bom, minha experiência começou mais ou menos num período que ele, em 2015, também comecei a ter esse interesse, porque surgiu essas cervejas puro malte no Brasil, e eu comecei a falar com meus amigos que isso tinha que mudar, que eu não tinha como continuar consumindo milho, se outros países todos já consumiam uma cerveja puro malte, tá. Uma facilidade de produzir. Então, enquanto você fala, eu vou pedir para você já emendar e explicar para a gente aí da onde que vem a cerveja, então. Não é cevada só, não. Você pode fazer de outras coisas. Não, o princípio da cerveja, né? Já entendi que pode ser feito de milho, né? Não, da lei da pureza você seria apenas água, malte e lúpulo, né? Aí você tem toda uma gama de produtos que nós podemos estar utilizando, claro, vários tipos de malte, vários tipos de torras, vários tipos de lúpulo, né? Até mesmo acredita-se que a água também pode alterar. Então, dá a visão da engenharia química e qual é a função de cada um desses componentes, então, no processo de produção da cerveja? Bom, se a gente pensar na água apenas como o solvente de tudo, né, o líquido extrator, né, mas aí você teria alguns componentes químicos da água que poderiam estar auxiliando no sabor, né, vamos dizer assim, uma água com uma característica mais básica, né, mais alcalina, menos teor de acidez, como ele falou, menos cloro, né, que poderia estar interferindo também algumas reações químicas. A parte do malte, né, que daria um principal produto ali seria os açúcares, né, que nós temos que convertê-los em álcool. Através da fermentação. Através do processo de fermentação. Primeiro, inicialmente, né, para fazer a extração, né, que é a mostura, e posteriormente a fermentação, onde nós vamos inserir os micro-organismos, e através do tipo de micro-organismo e controle de temperatura, você buscar também um produto diferenciado, que você pode estar também trabalhando com o mesmo malte que o outro, e o mesmo lúpulo, mas o micro-organismo também tem a sua função. Né? E o lúpulo que vai dar o amargor, né? A base, né? E a cor basicamente também vai ser o malte. Tá, aí no caso você falou que tem a cerveja que usa milho no lugar do malte, como é que é isso? Parte. Aí tem a legislação brasileira que permite, né, inserir um percentual de outros componentes, que a gente chama-se cereais não malteados, que vão estar ali compondo também a formulação da cerveja. Mas tem outras cervejas, eu vou falar que tem cerveja de trigo, né? Fala um pouquinho sobre os diferentes tipos. Como ele disse, se a gente for basear somente na lei da pureza alemã, né? Inclusive é de 1516, né? Lá na Baviera, introduziu essa lei e falava Quer dizer, eles fizeram a lei em 1500 e alguma coisa, mas na verdade eles já produziam de muito tempo, né? Exatamente, é porque começou um movimento de produzir cerveja de qualquer jeito, né? E aí o Duque da Baviera determinou que só deveria produzir cerveja de boa qualidade, sob pena de morte, inclusive produzir cervejas ruins, né? Isso é uma boa maneira de subir a qualidade, né, da produção. Eles determinaram que cerveja só podia ser fabricada de água, malte e lúpulo e nada mais, porque a levedura nesse período ainda não tinha sido descoberto que a levedura fazia parte. E até hoje acredita-se que a levedura não é um insumo, e sim um micro-organismo que está ali somente para fermentar e durante a filtragem você retira ela, né? Mas a questão falando do Brasil, né, a gente tem, é permitido fabricar cervejas de uma quantidade de malte, né, que é um cereal malteado, aí pode ser trigo, pode ser cevada. Normalmente é a cevada, porque é o que é mais tradicional, né, e é o que é o mais usual. Mas pode ter adição também de outros grãos, né? A legislação está mudando, tem uma legislação mais atual, que aí permite também adicionar, né, fruta, né, permite envelhecer cerveja em madeira, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás tinha algumas restrições, ainda tem algumas restrições de origem animal, por exemplo, que está para cair, né? Por exemplo, mel, né, para chamar de cerveja teria que seguir esses parâmetros, né?
Mas isso está mudando, né? Acredito eu que em pouco tempo vai alterar também isso, porque senão tem que chamar de bebida mista, né? Não pode chamar de cerveja. Mas, enfim, dá para se produzir também, desde que os outros cereais não sejam... É um tema até meio polêmico, né? Porque as grandes indústrias usam muito, até pouco tempo atrás não se falava isso, né? Mas é obrigatório mencionar isso no rótulo, né? Mas eu acredito que se o insumo for de boa qualidade e o processo for respeitado, dá para produzir cervejas de boa qualidade também, né? A gente que é artesanal, a gente acaba sempre optando pela puro malte no sentido do processo, tirando algumas exceções, né, que a gente usa outros adjuntos cervejeiros que melhoram até a qualidade, né? A gente produz na cervejaria lá cerveja que vai aveia, né? E a aveia acaba sendo até mais caro que a cevada, né? Mas a aveia ela entra com um papel não de baratear o produto, porque acho que o que o professor quis dizer é que quando a grande indústria usa alguns adjuntos que são aí o milho, o arroz, né, ou qualquer outro nesse sentido, é somente com o objetivo de baratear, né, de tornar o produto mais barato para ele, né? No nosso caso, citei a aveia ela entra com a intenção de trazer mais cremosidade, né, melhorar a espuma, né, e algumas cervejas nossas, cervejas de maior teor alcoólico e maior concentração, melhora o corpo, né, então a gente usa uma quantidade de aveia, né, acho que tem umas 2 ou 3 lá. Qual que é a faixa do teor alcoólico das cervejas, normalmente? Acho que por lei é até 25% de grau alcoólico, se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando besteira aqui. As que a gente produz lá, a gente varia de 5% até 12%. Tá. E então, quantas variedades que você produz hoje? Então, a gente tem algumas cervejas que a gente fabrica o tempo todo, o ano todo, né? E aí a gente tem em torno de umas 5 ou 6 cervejas nesse sentido, que não podem faltar, ou às vezes faltam, mas logo são repostas. E alguns estilos sazonais, né, que a gente fabrica em algumas épocas do ano. Inclusive, a gente está fazendo uma agora e vai ser lançamento, né, que é uma comemorativa, final de ano, chegando. O estilo é um estilo chamado Brut, né, que é inspirada no estilo Belgian Brut. É uma cerveja que vai lembrar um espumante, né, e é feita com levedura de champanhe, inclusive. A gente faz ela com 100% malte, a gente chama de malte Pilsen, né, o malte claro, é o malte base que vai na maioria das cervejas, e a gente usa uma levedura específica, que é essa levedura de champanhe, e depois para finalizar a gente faz o uso de um lúpulo neozelandês que ele tem uma característica aromática muito forte, que lembra a uva verde, lembra a groselha, e aí ele vai conferir isso na cerveja, no produto final, que aí vai lembrar de fato o espumante. A gente faz ela com uma carbonatação bem alta, né, e vai trazer isso. Então a gente tem aí em torno de uns 14 estilos que a gente tem fabricado, mas a gente já tem mais de 18 estilos cadastrados no Ministério da Agricultura. Grande variedade, né? Mas vamos lá. A gente já está falando da produção, mas a gente precisa falar um pouco da empresa, né? Então, você contou sua história, resolveu transformar seu hobby, de fato, num empreendimento. E como que foi, então, empreender? A gente sabe que nos nossos cursos aqui a gente bate muito forte nessa questão do empreendedorismo, né? Porque a gente acredita que essa é uma maneira de promover o desenvolvimento. É óbvio que a gente dá formação para que o nosso aluno possa atuar no mercado em diferentes funções e em que fatalmente ele vai ser empregado ou de uma empresa, ou seja lá onde ele estiver trabalhando, mas a gente também incentiva muito a pessoa a ser o seu próprio patrão e empreender. Então fala um pouquinho de como que foi então empreender, transformar seu sonho num negócio de fato, quais foram os desafios que você encontrou, conta um pouco pra gente. Primeiro que de fato era um sonho, né? Na verdade era um sonho produzir cerveja, né? A ideia inicial não era empreender, né? Não era viver de cerveja. Mas foi algo que aconteceu meio que naturalmente nesse sentido de negócio, e de fato a gente não tinha muita noção do que ia resultar, e a gente ainda não tem noção do que vai resultar. A gente está deixando acontecer, a gente tem tentado crescer sempre de forma muito orgânica, né? Qual foi o ano que vocês começaram? A gente começou em 2017 com a abertura de CNPJ, e aí entender o que a legislação pedia. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, a gente abriu o CNPJ, depois de aberto o CNPJ,
A gente definiu o local que a gente ia montar a fábrica. Depois de definido o local, aí vem uma série de documentações que a gente tem que solicitar, igual a prefeitura. A gente solicita o uso do solo, né? Depois certifica que aquele local está disponível para instalar uma empresa. Tem município que tem PDM, que aí permite ou não permite. Tem município que ainda não tem PDM, João Neiva não tem PDM, mas a gente solicitou, né, a ocupação do solo também lá. Depois o uso de água, né, tá, a outorga da estação de água do município para você usar e descartar a água. Né, e aí tem alguns compromissos ambientais, né, que você precisa fazer também. Aí depois a gente passou por uma vistoria de um órgão ambiental, que é o IDAF. Né, o IDAF liberou, né, e fez as considerações dele. Avaliação do corpo de bombeiro, depois que a instalação já estava montada. E, por último, o Ministério da Agricultura, né, liberando a produção, né, faz uma vistoria. Né, no Brasil é o órgão fiscalizador, né, faz uma vistoria e te autoriza a fabricar e comercializar o produto. Então, basicamente foi isso. E aí a gente começou, de fato, antes disso, claro, que teve criação de marca, né, que aí é importantíssimo, né, tem que ter um nome, as pessoas não podem simplesmente elas começarem a te chamar pelo nome que elas acreditam que vão te chamar. Então vamos lá, qual foi a marca que vocês escolheram? Então, aí a gente criou uma marca, e essa marca, ela, para a gente, né, na nossa opinião, ela tinha que representar algo para nós. Somos 3 irmãos, né, o sobrenome da família é Torre, de origem italiana, e aí o nosso pai sugeriu que fosse 3 Torres. E a gente percebeu que soou bem, então vamos ser 3 Torres, então. E aí a gente fez marca, registrou no INPE a marca, né? Teve um designer, ilustrador de Blumenau, que a gente conheceu, e ele criou o logotipo, né, juntamente com a tipografia. Então já começou produzindo essa variedade toda de cerveja, não? Como é que foi? Lançou um produto, foi ampliando? Em meio à construção, que eu falei que a gente começou em 2017, lá com criação e construção do prédio existente hoje, a gente começou a fazer no formato de laboratório, que era em casa, né? Assim como o professor mencionou que faz, né? E nesse laboratório a gente começou a desenvolver algumas receitas que a gente acreditava que tinham um apelo comercial e algo que a gente gostava. Algo que a gente sempre pensou em fazer e a gente não quis mudar, primeiro que era a essência, né, do negócio. Eu comecei fazendo cerveja porque eu gostava, e não para virar um negócio. Então, a gente, de fato, tentou sempre respeitar isso. Então, os estilos de cervejas que a gente começou a produzir são estilos que, primeiramente, eu gostava. Estilos que, é claro, que eu tenho que fazer o que eu gosto, mas eu também tenho que pensar no que o mercado entende e aceita, né? Não simplesmente porque eu gosto, porque senão também não vira negócio, né? Só vai virar um sonho, né? E aí a gente começou a estudar esse mercado também, né, na parte de estilos, e entender o que é que o mercado estava fazendo. E aí foram estilos mais leves e estilos mais pesados, né? No início eu não queria fazer Pilsen, né? Estava conversando com o Robson mais cedo aí, ele elogiou a Pilsen, né? A gente ganhou 2 prêmios, um prêmio esse ano e um prêmio... O que caracteriza a cerveja como Pilsen? Você está falando com um ignorante na área aqui. Certo. A cerveja como Pilsen, hoje, o tipo Pilsen, é o mais produzido no Brasil, acho que um dos mais produzidos no mundo, né? O estilo, na verdade, normalmente é American Lager, American Stand Lager, American Light Lager, German Pilsen, Tcheca Pilsner. No Brasil, popularizou somente como Pilsen. Né? É uma cerveja de característica leve, fácil de beber, consumida em grande quantidade, principalmente no verão. Né? Esse é o estilo Pilsen brasileiro. E era um estilo que a gente não pretendia... Tem gente falando que está com água na boca aqui. Decidia bem, né? E eu falei que não vou produzir Pilsen, porque Pilsen tem em qualquer lugar, né? Mas a gente descobriu que Pilsen é o que paga as contas, né? Então esse é o tipo mais aceito, Mário, se quiser fazer.
Se quiser fazer Não pergunta, enjoa. pode me interromper e fazer pergunta, tá, Mário? Exatamente, exatamente. As pessoas bebem o dia inteiro, não enjoa, porque é uma cerveja neutra, né, que não pode ter nada roubando, né, Robson? O Robson me perguntou aí qual é o segredo da Pilsen, o que é mais fácil produzir, Pilsen ou IPA? E aí eu falei para ele que dizem que você descobre um bom cervejeiro quando ele produz uma boa Pilsen, né, porque a Pilsen, o estilo de cerveja que leva o nome Pilsen, tem que ser um estilo neutro, né, sem grandes destaques. E o defeito, que é algo muito comum para se aparecer na produção de cerveja, ele apareceria muito fácil numa Pilsen, né? E aí, ou o seu produto não seria apreciado pelo consumidor, ou você teria que descartar ele lá na fonte. Então, fazendo uma analogia, é aquela história do arroz com feijão, né? Você pode enfeitar do jeito que for, mas o bom é aquele que é simples, mas é que é bem feito, saboroso, é mais ou menos isso aí, né? Acho que essa é a de combate, né? A cerveja que vai ter em quase todas as cervejarias. Mas é claro que se a gente for escolher o que a gente mais se identifica, né? E aí cada um vai se identificar com estilo, né, professor? Eu, particularmente, sou apaixonado por lúpulo, né? Então, todas as nossas cervejas vai ter uma pegada lupulada, né? Uma pegada mais voltada para a escola americana, né? Existe no mundo algumas escolas cervejeiras, né? E a escola americana, que é a escola mais recente, que é a escola mais moderna, é uma escola que usa uma quantidade maior de lúpulo na cerveja. Isso vai influenciar no sabor como? Influencia em várias situações. O lúpulo ele pode ser usado no início de fervura, que ele confere amargor à cerveja. No meio e no final de fervura, que ele confere sabor à cerveja. E depois da cerveja pronta, que ele confere sabor e aroma à cerveja. E aí você pode escolher qualquer variedade de lúpulo, de acordo com a característica desse lúpulo, né? Hoje, basicamente, a maioria dos lúpulos são produzidos no hemisfério norte, com algumas exceções. Citei aqui o neozelandês lá, tem também na Austrália, tem alguma coisa sendo produzida no Brasil, mas ainda é muito embrionário. Mas cada região, eu falo sempre que a cerveja, assim como o vinho também, a cerveja também tem o seu terroir, né? Mas como assim tem o terroir? Porque as características conferem a cerveja? Conferem. Por quê? O mesmo lúpulo plantado em solo americano, ele vai ter uma característica totalmente diferente quando é plantado na Alemanha, por exemplo. Pega a mesma semente, a mesma espécie. A gente tem variedades de lúpulo, quando é plantado nos Estados Unidos, ele vai trazer um frutado, um cítrico, que vai lembrar frutas tropicais, laranja, limão, manga, melão, enfim. Uma infinidade de aromas e sabores que muitos clientes nossos perguntam, pô, mas você colocou fruta aqui? Não, não coloquei fruta, coloquei lúpulo. Só que eu coloco em grande quantidade. E para mim esse é o terroir da cerveja, porque de fato muda conforme o clima, conforme o solo daquela região onde é plantada. Quer fazer alguma pergunta, Mário? Observando aqui, isso é o que não tem na cerveja nacional, né? Essas maiores produzidas não tem lúpulo. Essa que é a falta que eu senti com a necessidade de produzir, de fazer uma cerveja diferente. E o lúpulo é um insumo que é caro, né? Então isso tem um peso final no seu produto, né? E você consegue trazer esses lúpulos? Você está importando lúpulo? Você tem lúpulos, você citou lúpulos nacionais aqui, você já testou algum? Eu ainda não testei o nacional, tenho curiosidade de testar. Estou esperando uma oportunidade para testar. A gente tem contrato com uma empresa de Bento Gonçalves. Essa empresa é uma importadora e eles vão diretamente aos Estados Unidos. Eu falo muito dos Estados Unidos porque a gente segue muito a escola americana. Eles vão diretamente aos Estados Unidos, fazem os contratos deles com as fazendas americanas e trazem o lúpulo para o Brasil, e a gente tem um contrato com eles, a gente compra com eles. Mas por que você tem que ter um contrato? Você não pode comprar sem... Não, a gente pode comprar sem o contrato também. A gente adotou o contrato porque a gente meio que pega um produto exclusivo. E acho que o artesanal também entra aí. A gente pega algo muito fresco e algo muito vivo, né? Que acho que quando você faz uma boa American IPA ou uma Juice, né? Que é meio que sensação do momento, você busca muito isso, busca frescor, né? Busca algo muito
fresco, né? Muito pungente ali, né? Então a gente buscou essa empresa justamente por isso. Eu vi que você falou aí que você trabalha então com matéria-prima que vem da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. É difícil ter esse contato para trazer esse produto para cá? Ou você tem essas empresas aí como essa que você falou? Como é que funcionou isso? A gente não faz isso diretamente, pelo menos ainda, né? Por enquanto não é o objetivo, porque tem empresas trazendo para a gente, né? Então a gente hoje não tem, hoje não é tão difícil, né? Infelizmente ainda é muito caro, né? Até porque com a importação isso vai afetar diretamente, né, no valor do produto. Mas hoje tem outras empresas que fazem esse meio de campo e a gente compra delas. Tá ótimo. Bom, então a gente já está indo para o final por conta do avançado da hora e também pelo tempo. O nosso podcast ele é mais objetivo. Tem alguns que vão até 2, 3, 4 horas. A gente ainda não chegou lá, pode ser que um dia a gente chegue, mas por enquanto a gente está nesse estilo. Mas você falou algo bastante interessante aí, que cada cerveja tem uma característica do local onde ela é produzida. Certo. Qual é a característica, então, da cerveja produzida aqui na nossa região? Então, assim, como cerveja brasileira, a gente ainda não tem essa escola, né, cervejeira que traga essa característica nacional, né? A gente falou de características aí, se a gente for falar de cervejas ao redor do mundo, se a gente for falar da escola inglesa, por exemplo, a gente vai falar das cervejas maltadas, né? A gente vai falar das cervejas escuras, das stouts, das porters, das IPAs também, mas com uma pegada mais terrosa, né? O lúpulo não tão frutado, e sim mais terroso, né? Escola americana a gente vai falar de cerveja de trigo, de cerveja defumada. Interessante porque defuma-se malte e a cerveja vai lembrar bacon, né? Se a gente for falar da República Tcheca, a gente vai falar das Pilsner, são leves, extremamente amargas, né? E se a gente for falar da escola americana, que eu já citei aqui, a escola brasileira ainda está, se eu pudesse falar a escola americana, brasileira, mas ainda não existe, né, de fato, mas ainda está desenvolvendo alguns estilos. Eu acho que o brasileiro ainda ele está pegando um pouquinho de cada escola existente e produzindo aqui. Então, a gente ainda não consegue falar que tem essa característica tão forte. A gente ainda está saindo das cervejas de linha, né? A gente está tentando criar essa cultura de o nosso público consumir outros estilos, provar outros estilos, mas ainda a gente não chegou lá para simplesmente falar que tem essa característica. Aqui no Espírito Santo a gente produz café, né? Não sei, pensou aí por essa linha aí, botar um aroma de Inclusive café. a gente tem uma cerveja lá que tem aroma de café, né? A gente quis fazer exatamente algo que lembrasse o Espírito Santo, né? A gente tem uma Imperial Stout, né? Que é um estilo originalmente inglês, com uma adição de grão torrado, né? A gente faz com levedura inglesa, com malte inglês. Tem uma quantidade de lúpulo, mas ele não é o que tem que sobressair, diferente dos outros estilos que eu estava citando. E a gente quis trazer a característica capixaba e trazer um café de boa qualidade. Então a gente trouxe o café arábica, o pessoal chama de café do Jacu, né, que é lá de Pedra Azul, da fazenda Camocim. E a gente fez uma maturação depois da cerveja pronta com esse café e conferiu um aroma muito interessante de café, que lembra aí um cappuccino, um café gelado. Está sendo bem aceito? Sendo bem aceita, tem um nicho de mercado diferente das outras, mas todo mundo que consome elogia, que gosta do estilo elogia. Esse ano ela foi premiada 2 vezes, né, a nível internacional e nível estadual. Opa, interessante. Então você tem cerveja que foi reconhecida nacionalmente com prêmios. Além dessa aí do café, tem alguma outra que recebeu prêmio? Sim, esse ano a gente ganhou 24 premiações entre estadual, nacional e internacional. A gente teve uma medalha que foi importante, que foi no Uruguai, né, com um estilo chamado Hope Head, que é o nome que a gente deu a ela, é um estilo americano chamado American Head, o estilo. Ela participou de 5 premiações, esse ano ela ganhou as 5 premiações em primeiro lugar como medalha de ouro. Uma foi aqui em Vitória, no Espírito Santo, 2 foram em Vitória, no Espírito Santo, mas foram situações diferentes, uma estadual, uma regional, uma nacional e 2 internacionais. Que legal. E, bom,
para quem ficou curioso aqui dessa nossa conversa e tem vontade de experimentar seus produtos, como é que faz para encontrar? Fala um pouquinho de onde que o pessoal pode adquirir aí sua produção. A gente focou no formato chopp, né, que é cerveja no barril, né? Cerveja viva, não pasteurizada, né? Tem gente que pergunta qual a diferença de chopp e cerveja, né? Obrigado por fazer a pergunta. A diferença é exatamente o que eu citei agora. Cerveja por lei, somente no Brasil que é dessa forma. Cerveja por lei é a cerveja que passou por processo de estabilização físico-química, que é a pasteurização, né? Chopp é chamado de cerveja também, de cerveja viva, né? O produto, é a cerveja que não passou por pasteurização e precisa ser mantida sob condições refrigeradas. Os nossos produtos, então, basicamente são produtos em barril. A gente ainda não desenvolveu produtos em latas. A gente ainda tem algumas latas que a gente faz lá na cervejaria, mas é só para o consumidor levar para casa, não está em prateleira, né, de estabelecimentos. Então, basicamente, é chopp. Então, encontra lá na cervejaria. A gente tem um growler station lá no estacionamento, né, que é o chopp para viagem. A gente tem um restaurante e um bar da fábrica. A gente abre de segunda a domingo. Então, tem como estar provando lá. E a gente tem alguns parceiros, né, que revendem nossos produtos. A Aracruz mesmo tem vários, né. Então, a Aracruz o pessoal consegue provar também, encontrar, e alguns outros municípios vizinhos. Então, para poder saber o endereço, consulta site, Instagram, fala aí pra gente. A gente tem o Instagram, 3 Torres Cervejaria, né? 3 Torres ou 3 Torres, fala certo? 3 Torres, com 3 ES Torres, no final. Cervejaria, Isso. tudo junto? Tudo junto. Ok. É só consultar lá, que aí lá tem o contato, tem o WhatsApp, tem o como chegar, tem tudo certinho lá. Tá joia. Bom, e o Fabrício trouxe algo aqui para a gente sortear, que eu vou sortear assim que eu terminar a nossa gravação do podcast, tá? Então, segurem aí. Fabrício, eu quero te agradecer demais a sua presença aqui, foi muito legal essa conversa. A gente percebe que esse universo é um universo bastante amplo, né, com muitas possibilidades, e eu acho que algo que marca isso tudo que a gente conversou aqui é a possibilidade que a gente tem de transformar um sonho em um empreendimento, né? Um empreendimento que produz algo de qualidade e um produto que é daqui da nossa terra, né? Eu acho que isso é o que mais marca, né? É algo que deve servir de incentivo, né? Para todo mundo que tem essa vontade de empreender aí, né? O que você poderia deixar de mensagem, então, para quem quer transformar um sonho num empreendimento de verdade? Claro. Eu também agradeço, né, a participação. Foi um prazer. E eu gostaria, assim, de deixar o seguinte: empreender, de fato, não é fácil. Acho que todo mundo fala isso, né? Mas eu acredito muito que você não empreende sem ter um sonho, né? Então, em primeiro lugar, é ter o sonho. E para você ter o sonho, você tem que saber o que você, de fato, quer. Então, acho que tem que definir o que você quer como negócio. Primeiro, acho que o principal de tudo é definir exatamente o que você quer como negócio. Não adianta meter as caras não, vou ver se vai dar certo. Isso não funciona, né? Já está provado que não funciona. De fato, você tem que entender, você tem que pelo menos definir o que você quer. Definindo o que você quer, você vai estudar o mercado, vai entender como funciona esse mercado e aí vai trabalhar muito, né? Vai trabalhar muito porque sem trabalho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Hoje eu estou tentando não ficar tanto dentro da empresa, mas eu já me deparei de chegar lá às 8 horas da manhã e sair 2, 3 horas da manhã do dia seguinte. Hoje eu estou tentando não ficar tanto. Mas sem muito esforço, sem bastante trabalho, eu acredito que não tem como, né? Seguindo as outras coisas que eu citei e trabalhar. E a gente acredita que tem que ser dessa forma, por isso que a gente pretende continuar, né? A gente não quer parar por aqui. A gente tem projetos para o ano que vem, né, que é abrir a parte de destilação, até aproveitar a oportunidade colocar isso também, a parte de destilação, né, que aí é fabricar gin, uísque, vodka. A gente já até fabricou uísque com um parceiro, né, a gente fermentou na cervejaria, destilou fora e trouxe de volta e está armazenado lá para envelhecer e virar uísque, né? Mas enfim, é isso.
Eu acredito que o sonho ele tem que existir, mas você tem que traçar o que de fato é importante. Ótimo. Professor Mário, alguma mensagem aí para quem se interessou em empreender, interessou pelo assunto? Não, eu acho que, como o Fabrício colocou aí a situação, né, e que o objetivo que você tem em mente, né, esse sonho que você tem em mente, você tem que visualizar ele, né, acho que a cada dia que passa, acho que a visualização desse sonho, a acreditar que vai acontecer, isso é fundamental, né, e estudar, se preparar, né, porque não vai vir de graça, sem conhecimento você não vai avançar nem nas burocracias brasileiras e nem no mercado que está competitivo, né, que a demonstração do Fabrício, tantos cursos que ele fez aí, justamente que tem que buscar o conhecimento, é que nós somos uma instituição de ensino, que estamos aí para apresentar isso para os nossos alunos, né, e demonstrar sempre aqui, né, como teve a feira hoje, essa ideia de empreender, que isso é fundamental. O Espírito Santo, acho que ele mostra isso para a gente, né. Eu que sou do Rio de Janeiro, que venho aqui, eu vejo isso. Esse empreendedorismo aqui, eu acho muito bom. Povo trabalhador, né? Está lá na bandeira, né? Então, para você que se interessou e tem vontade de aprender, mais uma vez eu reforço, a FAACS está com o seu processo seletivo aberto para 2024. Nossos cursos na modalidade presencial, acessa lá faacs.com.br. E se você tem vontade de fazer um curso na modalidade à distância, com toda a flexibilidade que isso traz, a FAACS também oferta 3 cursos na modalidade à distância: Administração, Engenharia de Produção e Pedagogia. Consulta o nosso site lá, ead.faacs.com.br. Você tem a oportunidade, inclusive, de começar a estudar ainda esse ano, em 2023. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Pessoal, vamos nos manifestar aplaudindo aí de forma espontânea. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau para todos.